Olá, muito boa noite. Você já ouviu falar em síndrome do pânico? O medo e a ansiedade podem levar uma pessoa a ter um problema de saúde? Como descobrir o diagnóstico? E quando começar o tratamento? A síndrome do pânico é o tema do jornal de hoje. Nesta edição você vai conferir também a previsão do tempo para quinta-feira e mais um episódio da nossa série de depoimentos em homenagem ao Dia das Mães. O Jornal da UFO começa agora. A nossa equipe de reportagens foi às ruas saber o que as pessoas entendem por síndrome do pânico ou se conhece alguém que tenha o problema. Quando o assunto é ansiedade, o que não faltam são relatos. Eu trato já com fluoxetina e com esse tratamento não vem a ter uma síndrome do pânico. Mas assim, eu vejo em vários casos, várias pessoas que têm a síndrome do pânico porque não tem um diagnóstico antecipado desse transtorno de ansiedade e até mesmo transtorno de depressão que pode causar síndrome do pânico. Eu já sabia que eu tinha ansiedade tinha um tempo, mas chegou num ponto que eu vi que estava bem pesado, sabe? Assim, eu tive uma crise de despersonalização, que é algo que as pessoas geralmente não conhecem, que é meio que um mecanismo de defesa da sua mente quando você está passando por momentos muito ansiosos da sua vida, que ela meio que te desliga e você sente que tudo que você está vivendo é parte da sua imaginação e que você não está no seu próprio corpo, é mais ou menos isso. E aí eu fiquei muito assustada, eu nunca tinha sentido isso e desencadeou uma crise do pânico nesse dia. E o transtorno do pânico é uma questão que também afeta muitos brasileiros. No começo era mais difícil, né? Ele não sabia o que ele tinha direito, né? E aí ele começou a ir, acho que no psicólogo, e começou a tomar remédio. Com o passar do tempo melhorou, assim. Agora ele já é mais controlado, ele sabe o que causa, o que ele deve evitar. E agora já é mais controlado. Aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo têm síndrome ou transtorno do pânico, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os dados ainda mostram que pacientes com esse problema têm mais chances de desenvolver outras doenças mentais, como a depressão. Os nossos convidados de hoje aqui no estúdio são o neurologista Reinaldo Grinovich e o psiquiatra Ricardo Victal. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Ricardo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Reinaldo, conversando com você. Como se diagnostica uma pessoa para detectar o pânico? O pânico é uma doença que basicamente o diagnóstico é clínico, né? E através dessas crises, igual o pessoal comentou, que é essa crise de ansiedade aguda sem ter um motivo muito grande e é uma crise muito aguda, como se fosse, a pessoa se sente como se ela fosse acontecer alguma coisa, de forma aguda, né? Ela passa muito mal, às vezes taquicardia, é uma sensação de morte iminente, ela desespera, né? A maioria das pessoas que têm a síndrome do pânico como uma primeira crise, elas acabam indo no hospital, né? Achando que estão tendo algum problema, um infarto, algum problema clínico, que vai passar mal. Às vezes acontece, igual essa menina falou, essa crise de despersonalização, acho que está saindo fora do ar, que ela não tem mais controle sobre a mente dela. E é uma crise muito forte, então o diagnóstico é basicamente clínico, né? A gente tem que... Não tem uma causa aparente, né? Assim, muitas vezes ela é uma crise de ansiedade sem ter um motivo aparente, né? Ela fala assim, fui assaltado, tive uma crise de ansiedade, eu estou com um problema, fui no banco, tirei meu extrato, tive uma crise de ansiedade. Não tem um motivo, né? No Brasil hoje é comum isso. É muito comum. Ela vem sem motivo, né? Aparente, né? Então esse é o que caracteriza bem a síndrome do pânico. E o que caracteriza a síndrome do pânico é você ter a crise de ansiedade em recorrência, ter mais de uma vez, né? Porque às vezes, o Ricardo pode até explicar melhor, às vezes você tem uma crise dessa, mas ela não se mantém, então você não caracteriza como uma síndrome do pânico, né? Ricardo, aquele medo exagerado que determinadas pessoas têm dentro de um elevador, em escada rolante, altura, essa coisa toda, isso pode ser análogo ao pânico? Não, e é mais uma fobia de alguma situação, né? Em geral, isso pode acontecer acompanhando a síndrome do pânico, que a gente chama de agorafobia, que é um dos sintomas correlatos aí que podem aparecer e geralmente é comum aparecer junto com a síndrome do pânico.
que é essa sensação de desconforto quando está num ambiente fechado ou num ambiente muito aberto, em que não se pode sair da situação, se autodeterminar e sair da situação de acordo com a vontade. Né? Quando a pessoa está mais à mercê da situação, por exemplo, num shopping, muita gente, eu não consigo sair dali de imediato. Ou dentro de um elevador, eu não consigo sair dali de imediato. Então é um sintoma que anda junto aí com a síndrome do pânico, um sintoma comum. Uma curiosidade da síndrome do pânico, né, a gente estuda isso em fisiologia, é que a gente tem um sistema fisiológico de funcionamento, né, que a gente chama de reação de luta ou fuga. Né? Numa situação de risco ou de medo, quando, por exemplo, você está de frente de um leão, toda a nossa adaptação fisiológica ela é para que haja uma reação de imediato. Ou você vai enfrentar o leão, ou você vai fugir. A gente chama de reação de luta ou fuga. Naquele momento, todos os sintomas... também. É uma forma de você reagir. Naquele momento, todos aqueles sintomas são sintomas que geralmente a pessoa está com uma crise de pânico, a síndrome de pânico apresenta. Porque naquele momento, o coração bate mais rápido para ir mais sangue para o músculo. Né? A boca fica seca, há um tremor. Então, todo aquele correlato de sintomatologia de uma síndrome do pânico, dos ataques de pânico, são correlatos como se fosse uma reação fisiológica. Porém, a diferença na síndrome do pânico é que o leão não está ali. Não existe um estímulo concreto ou real, na maioria das vezes, que desencadeia esse gatilho aí. Aí cabe aí o aspecto psíquico tentar reconhecer e identificar se existe algo aí que está sendo E uma coisa que você falou assim, medo, né? O que acontece no síndrome do pânico pode acontecer ao longo da doença. Por exemplo, se você teve uma primeira crise dentro do cinema, aí ele tem medo de entrar dentro do cinema. Teve uma crise no shopping, como ele falou, e o cara não quer mais ir no shopping porque ele sabe que lá ele teve a crise. Então ele começa a ter medo social, né? Agora a fobia que ele falou. Então ele começa a evitar essa... Aí vira uma fobia. Uma fobia social, porque os lugares que ele foi, que ele teve a crise, ele não quer mais... Por exemplo, eu tinha um paciente que ele teve crise na hora que ele parou o sinal vermelho do carro. Então ele furava, ele tomou multa, assim, em um mês ele perdeu a carteira dele. Porque ele furava todo o sinal vermelho, porque ele não queria parar no farol vermelho. Quando dava para furar, ele furava, né? Porque se ele parava, ele achava que ele ia ter uma crise de novo. E uma coisa interessante também é que a pessoa deixa de andar sozinha. Né? A todo tempo ela está procurando andar com alguém para que dê ali uma assistência, se ela tiver, porque existe um receio de perder a consciência, né? Ou ter algum mais grave. Então ela para de sair, diminui as saídas de casa, começa a ficar mais restrito. Ou sempre que vai sair, tem que sair com alguém. Tá acompanhando para que ela se sinta segura aí de estar bem assistida se por acaso houver uma crise. Reinaldo, pesquisas indicam que é uma doença, uma síndrome que aumenta a cada ano que passa. O que poderia estar provocando isso? É o estresse do dia a dia, são as crises, a síndrome do pânico ela é um transtorno de ansiedade, né? No fundo. E a ansiedade é uma doença que ela está aumentando por causa dessas coisas que você me falou, né? Assim, estresse, o ritmo de vida, a gente é muito cobrado, muita cobrança, muita competição, né? Então, como você aumenta o nível de ansiedade, você aumenta a chance de ter síndrome do pânico, né? Porque realmente o estilo de vida que a gente leva hoje favorece a gente a desenvolver mais ansiedade, né? Porque tudo a gente quer mais, né? Então, essa ansiedade de sempre querer conquistar mais alguma coisa, querer mais alguma coisa, aprender mais alguma coisa. Por exemplo, a gente tem uma coisa hoje que a gente fala assim, que é a culpa do tempo livre. Se você tem tempo livre à toa, você fica culpado, né? Por que eu não estou fazendo nada, meus amigos estão fazendo e eu estou aqui quieto em casa, sem fazer nada? É aquele cara que pega 10 dias de férias, no terceiro dia ele já está se sentindo um malandro. Isso, é por aí. Isso é um dos motivos, né? Lógico que tem outras coisas por trás, mas um dos motivos para estar aumentando o síndrome do pânico, eu acho que tem muito a ver com esse estilo de vida que a gente tem hoje, né? De muita cobrança, muita informação, né? E isso gera mais ansiedade, que é o distúrbio do pânico, é um distúrbio de ansiedade. Ricardo, as mulheres são mais suscetíveis ao pânico? Sim, em geral as mulheres prevalecem em sintomas ansiosos e depressivos, né? Existem estatísticas mostrando que nos transtornos ansiosos em geral a mulher prevalece, no pânico também, né? Existe uma prevalência aí. Ainda não se tem muito bem esclarecido qual seria a causa, né? Acredita-se aí, né, no aspecto psíquico associado aos hormônios femininos, é uma das hipóteses aí, né, que poderia predispor, né, não todas as mulheres, mas um grupo de predispostas poderia reagir de maneira mais intensa.
né, do que as demais. Então prevalece sim no sexo feminino. É uma coisa interessante de se ver, né, que a gente vê muito, é a queixa, talvez pela palpitação, desconforto, né, levar a pessoa a associar um aspecto cardíaco, né, geralmente é uma curiosidade engraçada até, né, porque quando você pergunta para o paciente, geralmente a associação é, naquele momento estou tendo aqueles sintomas, vou ter um infarto, né, E é muito curioso, porque você pergunta para o paciente assim, legal, quando uma pessoa está tendo um infarto, o que ela sente? Dor no peito. Uai, mas não é isso daqui? Quando você descreve que, olha, não, quando a pessoa está tendo um infarto, ela pode estar sentindo isso, isso, isso. Quando você desfaz essa impressão de que é um infarto, já muda grande parte das coisas. Né? Então existe uma associação aí com a coisa muito da comum gravidade. a pessoa com pânico ir ao pronto-socorro, igual eu falei, né? E é a pessoa que faz muito exame. Porque ela quer, como ela sente muito mal, procurando. Ela quer fazer muito exame, ela uma tendência a pedir muito exame para você também, né? Sim. Embora a gente tenha que fazer alguns exames para descartar alguns problemas físicos, né, é evidente, mas a pessoa não basta fazer uma vez, ela quer, toda vez que ela passa mal, até ela se convencer que ela tem a doença, ela quer fazer muito exame. E isso é uma coisa interessante, porque se você mora nos Estados Unidos, por exemplo, você falar lá numa seguradora de saúde lá, que você tem síndrome do pânico, eles não fazem seu seguro. Porque você é uma pessoa que gasta muito e não tem nada aparente. Então você vai fazer 500 consultas para o socorro, 600... Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Uma vez, eu tive um paciente uma vez que ele trouxe um saco assim de eletrocardiograma que ele tinha, porque toda vez ele ia no pronto-socorro, achando que estava infartando, né? Então isso é uma coisa interessante que a gente falou no comecinho, de a gente estabelecer logo o diagnóstico e logo o tratamento, não demorar. Porque a pessoa com síndrome do pânico tem um calvário que ela segue, sabe? Até chegar no diagnóstico. É muito triste, né? E é muito triste, perde muito tempo. É uma coisa que ela não mata ninguém, mas é incapacitante, né? Sim. Que na hora que ela está no crise ela não trabalha, falta o trabalho. Passa a ter complicações, né? Associa com sintoma depressivo, essa restrição social, né? Esse prejuízo laboral, né? Tem todo aí realmente um caminho aí de prejuízo, que pode ser evitado, né? De acordo com o diagnóstico precoce. A gente volta já já com o nosso debate. Será que vem chuva por aí? Veja na previsão do tempo. Em Uberlândia, a quinta-feira deve ser de tempo firme e sol forte, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Patos de Minas, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 16 e 23 graus. Em Monte Carmelo não há previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Ituiutaba também não chove e o dia vai ser quente. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já em Uberaba, o céu fica parcialmente nublado ao longo do dia, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Direito e literatura. Já parou para pensar na relação entre as duas áreas? Esta semana, na UFO, acontece o Congresso Entre Linhas, para celebrar o aniversário da Constituição Brasileira. Saiba mais na reportagem. No ano em que a Constituição Brasileira de 1988 completa 3 décadas, a ideia do terceiro Congresso de Direito e Literatura da UFO é celebrar. É uma abordagem nova que está sendo proposta, e o que a gente gostaria mesmo é de levar o direito, falar da comemoração dos 30 anos da Constituição para um número maior de pessoas. Só que a linguagem do direito, ela afasta muita população que não é do direito. Por outro lado, a linguagem literária ela permite essa aproximação. Então seria uma tentativa diferente, por uma fala diferente, mas de falar e relembrar e comemorar os 30 anos da Constituição. E se você ainda tem dúvidas de que essa relação dá certo, existe uma obra do escritor Guimarães Rosa que serve de exemplo. A gente trabalhou, tem um dos painéis que vai estar falando do Augusto Matraga. Cada um tem a sua hora e a sua vez, que é uma história muito interessante porque trata da redenção de uma pessoa que se via perdida, vivendo no erro. E a gente pode comparar isso com a Constituição, quer dizer, depois de um período de ditadura, de autoritarismo, vem a Constituição para tentar fazer essa passagem para uma nova forma de vida com mais esperança para as pessoas.
Na programação, que vai até dia 10 de maio, tem palestras e apresentações de trabalhos. A organização é do Entre Meios, um grupo de estudos e pesquisas da UFO. A gente busca sensibilizar o direito através da literatura, selecionando as obras e discutindo como isso reflete nas nossas leis, no nosso cotidiano. Depois do intervalo, continuamos o debate sobre Síndrome do Pânico. E tem mais um capítulo da série Depoimentos da Comunidade Acadêmica para homenagear as mães. Voltamos já já. O Jornal da UFO está de volta. O tema de hoje é Síndrome do Pânico. E falando no assunto, o que não faltam são dúvidas. Vamos conferir as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira é do mestre em agronomia, Evander Cristóvão. Por que isso hoje é mais recorrente? Ou se é porque não se falava muito e hoje se fala mais? Ou se sempre existiu, mas não se falava muito? Ou se tem alguma coisa correlacionada também com o fato de a tecnologia hoje, as pessoas ficarem muito fechadas naquele mundo virtual? Reinaldo, primeiro com você, o que você acha da... Isso aí é que a gente já falou, né? Eu acho que essa questão do estresse e tal, mas tem um outro fato que ele falou aí que é verdade. Talvez hoje se faz mais diagnóstico, né? Porque a gente tem mais conhecimento sobre as doenças, né? Vamos dizer assim, né? E talvez no passado, as pessoas que tinham pânico tinham outros diagnósticos, né? Talvez, igual o Ricardo falou, às vezes diagnosticava só na época que ela já estava deprimida, né? Ou achava que ela estava tendo algum problema psicológico ou alguma outra doença que não seja a síndrome do pânico. Evidente que depois de você saber que a doença existe, você faz mais diagnóstico, né? Uhum. O Evander também ele tem outra dúvida. Ele quer saber se o pânico acontece em quem tem predisposição ou se qualquer um pode ter. E além disso, um episódio traumático, por exemplo, se pode desencadear a síndrome ou precisa haver uma recorrência de fatos e situações. É com você, Ricardo. Sim. Não é necessário que haja um evento desencadeante, né? A pessoa pode passar a desenvolver os sintomas, as crises, né, sem ter tido nenhum evento. A gente acaba encontrando sim um evento traumático aí que acaba podendo desencadear, né? Mas o mais comum é que apareça sem um motivo aparente, e aí é uma curiosidade no aspecto do tratamento, o aspecto psicoterapêutico, né? Tentar identificar aí qual que é o evento, se existe um evento inconsciente, alguma coisa aí que pode estar colaborando para o desencadeamento. Mas a primeira pergunta foi... quando é de fato a síndrome do pânico e não apenas crise de ansiedade. Tá. Esse correlato de sintomas, né? Como o Reinaldo falou, está dentro da família das ansiedades, o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Vários transtornos de ansiedade estão nessa família. São essas características de sintomatologia, né? Em geral, o aparecimento abrupto, né? Repentino, de sensação de batimento cardíaco rápido, que a gente chama de palpitação, suor frio, boca seca, tremor, sensação de que vai perder o controle, como aquela garota descreveu, que a gente chama de despersonalização, que é uma estranheza do meio. Algumas pessoas têm uma sensação de que o intestino vai funcionar. Isso tudo de uma maneira bem intensa, né? Um grau de intensidade que causa um sofrimento muito grande e que tem aí uma duração, né? Geralmente fica por um tempo e depois ela, em geral, se reverte sozinha, né? Não sugere nenhuma gravidade, né? Depois que a gente faz toda a avaliação orgânica, né, física, que comprova que realmente não tem nenhuma alteração de base cardiológica, endocrinológica, né? A gente não reconhece aí nenhuma gravidade, apesar da pessoa sentir isso, a gente não conhece nenhuma complicação de crises de pânico. Quando essas crises se repetem por muito tempo, é que a gente vai caracterizar várias crises por um tempo que a gente prevê e é que a gente caracteriza uma síndrome, né? Que é essa tendência. Isso é comum, muitos pacientes chegam assim, não, eu tenho essa síndrome, eu tenho a crise, uma hora ela vai me matar, porque a sensação que ele tem é essa. E é bom a gente falar, é de morte próxima. Pânico não morre, ninguém morre de pânico. Pode morrer com pânico, mas não de pânico, né? O coração
Está tranquilo pronto para isso. Pode ficar né? sossegado O que não, coração sabe não que para. aquilo ali é bobagem. É não muito para. interessante, porque assim, a pessoa em geral ela passa a ter uma percepção mais acurada do batimento cardíaco, ou de sintomas que antes passariam batido por algum motivo psíquico, ela passa a ter essa percepção mais acurada. Às vezes o coração iria bater mesmo, né? E ela percebe e já dá um significado, né? É um fundo aí que a gente reconhece, é o aspecto da sensação de vulnerabilidade e de risco, né? Naquele momento a pessoa passa a se sentir como alguém muito vulnerável, muito além do razoável, e um risco iminente de que estaria acontecendo com ela alguma coisa aí. Então, um fundamento psíquico importante do aspecto terapêutico é trabalhar esse aspecto aí, né? O que está acontecendo que, de repente, a pessoa começou a se sentir assim, tão vulnerável, então em risco, sendo que não tem um fundamento orgânico, né? Tem algo psíquico aí desencadeando isso. Desta semana aqui nessa bancada nós discutimos até com a presença do psiquiatra Sardella e o cardiologista o Dr. Vilmar, nós discutimos aqui a síndrome do coração partido, que é aquela coisa da perda de um ente querido, o rompimento de uma relação que durou tanto tempo, tudo tal. Isso pode levar a uma crise de pânico? Em teoria, sim. A perda de uma pessoa querida, aquela em teoria, sim. perdi e tal. Porque a perda de alguém, né, você ter esse rompimento de um relacionamento, a perda de um ente querido, se você tem uma dependência muito grande disso, pode gerar a ansiedade e a sensação de pânico, né? É como se fosse assim, psiquicamente a pessoa quer morrer junto, sabe? Sim. E aí começa a ter a sensação de morte iminente e tal, né? Mas pode, que nem o Ricardo falou, a maioria das vezes o pânico não tem um motivo. Mas eventualmente em algum caso pode ter um motivo que desencadeia. Um acidente, um trauma, às vezes tem aí uma associação. Abusos sofridos na infância podem desencadear a síndrome ao longo da vida? Essa é uma coisa muito interessante, né? Eu estou acompanhando os alunos lá nas internações psiquiátricas, nas aulas, né? E assim, via de regra, a gente pega pacientes que tiveram algum problema na infância e adolescência, né? Então isso nos faz acreditar aí, com certeza, né? Da importância dos eventos que acontecem aí em infância e adolescência. Freud já dizia isso há muito tempo, descreveu isso de maneira brilhante, né? A importância desses aspectos aí de alguma forma dos abusos, que são várias formas de abuso, né? Ou de violência, né? Levando ao risco aumentado de desenvolvimento, e geralmente leva, tá? A algum tipo de sintomatologia, que é o que a gente viu aí, né? Existe uma predisposição, né? Em medicina, a gente sempre acredita que para que se apareça algum tipo de sintoma, a predisposição é importante, né? A predisposição genética é importante para que apareça o desencadeamento, mas ela não é suficiente. Tem que ter aí algumas somatórios para que se apareça aí qualquer tipo de transtorno. O abuso infantil, o Ricardo vai me corrigir se eu estiver errado, mas é uma das principais causas das personalidades psicopatas, né? As personalidades psicopatas, que são as que fazem muito mal para a nossa sociedade, elas desenvolvem essa personalidade psicopata por causa de um abuso infantil. Então, o abuso infantil é um negócio seríssimo, né? Sim, transtornos porque, graves, por exemplo, o pânico, quem sofre é a própria pessoa, né? Você tem uma depressão, esquizofrenia, é a própria pessoa. Mas se você tem uma personalidade psicopata, ela vai fazer mal para a sociedade, né? Sim. Então, o abuso infantil é um negócio muito sério, porque ele afeta a personalidade da pessoa na formação dessa personalidade. Às vezes fica aquela coisa intramuros, né, dentro de casa, às vezes provocada até por um parente, um padrasto, sei lá. Tem coisas horríveis que a gente vê aí todo dia. Sim. E aquela criança guarda aquilo para... Exatamente. Chega numa hora que explode. Sim, Por isso a denúncia é fundamental, né? Sim. Tem tratamento para isso? Isso é a pergunta que estava faltando. Tem tratamento. Esse é o alento, porque a gente quando faz uma reportagem dessa, tem que dar um alento, né, para as pessoas, e tem tratamento. O pânico não é um tratamento muito simples, mas tem tratamento. E a medicação associada com a terapia são os melhores resultados, né? Não adianta você focar só num ou só no outro. Mas hoje a gente sabe que a associação medicação com a terapia, né, são os resultados melhores a longo prazo. E ele costuma resolver. Se você descobre na terapia qual que é a origem do pânico, que às vezes você consegue descobrir, o pânico se resolve, né? O pânico é uma doença que ela tem, em teoria, tem um fim, tem um meio, tem um começo, um meio e um fim. Porque você tem que resolver esse problema inconsciente seu para resolver. Real, pode ser, vamos dizer, descorrija se eu estiver falando bobagem, é autocurável, no caso.
De uma certa forma, a medicação e mais a terapia, né? Mas ela tem um propósito e, assim, a gente pondo uma coisa otimista para as pessoas, se você aproveita, entre aspas, a síndrome do pânico, você tem que sair dela melhor do que você entrou. Você tem que melhorar em algum aspecto da sua vida, né? E por isso que você tem a síndrome do pânico, para você melhorar, né? Esse eu estou falando psicologia, mas o Ricardo vai me corrigir se eu estiver errado. É que eu ia te perguntar agora, Ricardo, o que você acrescenta nisso na questão do tratamento? Em geral, né, o tratamento é eficaz, tá? Assim, a gente realmente dá essa segurança para os pacientes. Um bom tratamento que envolve realmente um envolvimento, envolve não só o uso de medicação, né? Eu costumo indicar para os meus pacientes, via de regra, que tem algum tipo de transtorno, 7 coisas, né, que eu considero importantes, fundamentais. Medicação, quando tem indicação, uma boa indicação da medicação aí. Psicoterapia. Exercício físico regularmente. Uma pessoa que tem um bom preparo físico, um batimento cardíaco mais lento, em geral tem uma dificuldade de ter essa sensação de palpitação, porque o coração então suporta muito melhor as oscilações de batimento. Uma boa socialização, né, convivência social harmoniosa. A religião, ou a espiritualidade, ou a filosofia, ou a crença, qualquer coisa aí que a pessoa volte-se um pouquinho para fora de si, que não fique olhando só para dentro de si, que olhe para algo diferente. O trabalho, o estudo, as atividades regulares e lazer. Isso E um acompanhamento de perto também, de amigos, parentes, tudo. Sim, da socialização aí é importante. Mas da parte da medicação, existe sempre aí um estigma da medicação psiquiátrica, que aos poucos a gente está conseguindo vencer, né, esse aspecto de que lesa, de que causa dependência, de que é para o resto da vida, né? Então a gente tem medicações hoje muito seguras. As contraindicações não são aquelas antigas que não, hoje a gente tem medicação muito segura. Mas isso aí, ó, eu quero tranquila. tocar nesse assunto. Isso aí não é contraindicação antiga, isso é mal informação. Sim. Entendeu? Porque não tem esse negócio. A gente às vezes passa um remédio controlado, o Ricardo deve ter o mesmo problema que eu tenho. E aí chega na farmácia, o farmacêutico fala, não, você não pode tomar esse remédio aqui não. Tem contraindicação. Não, é que ele fala assim, você nunca mais vai ficar sem ele, dependência, vai te fazer mais mal do que bem. Como se eu não soubesse o que eu estivesse fazendo, né? Como se o Ricardo não soubesse o que ele está fazendo. Então, esse é um negócio muito sério no Brasil. A má informação que vai gerando para as pessoas informação errada e elas se afastam do tratamento por causa dessa bobagem. Porque o remédio controlado, ele tem que ser usado na doença indicada como qualquer outro remédio. E eu sempre falo para o paciente vai falar, mas eu tenho medo de ficar dependente. Mas tudo bem, você pode até ficar dependente se você está tomando remédio todo dia. Mas o problema de dependência não é seu, o problema de dependência ele é meu. Eu tenho que saber tirar o remédio para você não ter nenhum transtorno. E o efeito colateral? Aí você tem que controlar, né? O remédio ele tem que ser tão bom que ele dê efeito bom e menos efeito colateral. Se o remédio te dá mais efeito colateral que efeito bom, você tem que trocar de remédio, né? E isso acontece com qualquer medicação, não só controlada, né? Sim, a gente tem uma classe hoje de medicamentos muito seguras, a gente usa em cardiopata, em paciente que tem polimedicado, a gente tem uma classe aí, né, de medicamentos com primeira indicação para pânico, né? Por exemplo, né, muito segura, geralmente ausente de efeito colateral. Quando tem efeito colateral, são coisas muito leves, suportáveis, adaptáveis com o prolongamento do tratamento. Então hoje a gente tem opção segura, tranquila, que não causa dependência, não é para o resto da vida, não faz ficar babando, não interfere no raciocínio, a pessoa continua funcionando normalmente. Existe uma previsão de tempo, né? A gente faz uma previsão de tempo, a gente geral entre um ano, é um pouquinho mais prolongado, mas tem que ter um pouco de paciência. Passa rápido, em geral entre um ano e pouquinho, a gente consegue tirar um medicamento, um tratamento bem conduzido, tudo direitinho, não é só medicamento, às vezes o paciente chega lá e dá um remédio aí, que eu quero um remédio que resolva toda essa questão. E não é só medicamento que vai resolver, a gente tem certeza disso. E é comum a reincidência do pânico? Se não tratar adequadamente, igual o Ricardo falou, uma coisa que é fundamental no pânico, em qualquer doença mental, é o tempo. Porque se você usa o medicamento um mês, melhora e para o remédio, aí ele tem uma alta taxa de recorrência. Então, o tempo é importante para você restabelecer a bioquímica cerebral adequada lá. Então, o tempo de tratamento é fundamental e tem que ter persistência, porque a complacência, né, a manutenção do tratamento é que vai fazer toda a diferença. Agora, se você não trata adequado, a recorrência é alta. E a gente tem, né, opções, as medicações que a gente usa por longo prazo, a gente tem opções, por exemplo, de medicações que interrompem as crises, né? São medicações, são os ansiolíticos em geral, que tira a pessoa da crise.
todo aquele desconforto, a gente consegue aliviar aquele desconforto. Uma medicação que tem essa função, tirar a crise, ele não cura nada. É como se fosse uma novalgina para uma febre, mas é eficaz. Então, muitos pacientes, principalmente no pânico, a gente lança a mão dessa medicação. Essa medicação mal usada, em dose muito alta, por tempo prolongado, causa dependência. Nós temos esse cuidado na indicação, de já indicar, você só vai usar nos momentos que for muito insuportável. Já a gente consegue tirar, porque em geral a pessoa não precisa continuar usando. Quando vai usando, e o medicamento de base, apesar do nome ser engraçado, do transtorno de ansiedade, é o antidepressivo. O nome é só um pouco distorcido aí, porque não deveria chamar antidepressivo, porque é um medicamento que trata a depressão, mas trata a ansiedade também, que é o medicamento de base. Em geral, com o tratamento prolongado, a pessoa para de precisar dos ansiolíticos nas crises, as crises param de acontecer. Então, esse é um benefício que a gente tem como termômetro, que é a necessidade diminuída de estar usando o ansiolítico. Esse é o nosso interesse. Muito bom. Mulheres fortes e que fazem a diferença. Mães. Algumas podem estar perto e outras longe. Mas só de pensar nelas, a emoção toma conta, não é mesmo? Confira mais um episódio da nossa série de depoimentos em homenagem ao Dia das Mães. Mãe, eu queria dizer que eu te amo e obrigada por tudo que você fez por mim. E tudo que eu sou hoje é graças a você. Queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, especial para mim, e dizer para ela que eu amo muito. Mãe, Dona Betânia, te amo muito. Feliz Dia das Mães para a senhora. Obrigado por tudo que você faz por mim e pelos meus irmãos. É nóis, mãe. Queria desejar para todas as mães nesse dia, não só nesse dia, os meus parabéns por todos os dias, por toda a dedicação, amor, companheirismo. Vocês merecem tudo de melhor. Eu queria dizer que mãe é um amor mais lindo e mais profundo. O amor mais lindo do mundo. Por isso eu fico pedindo ao Criador para que nunca me falte o seu carinho e o seu amor. Bonito. Reinaldo, Ricardo, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer muito grande. Obrigado pelas informações preciosas que vocês transmitiram aos nossos telespectadores. Boa noite. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre os tipos de parto. E você pode participar. Envie perguntas e comentários na página da TV Universitária no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã.